Começa aqui mais um programa Econegócios, a sustentabilidade na TV. Nós vamos falar hoje de um tema muito mais interessante do que você possa imaginar. Nós vamos falar da sustentabilidade como um todo, do meio ambiente como um todo. A gente sempre ouve falar da questão da sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. A propósito, nós falamos da questão social do tripé da sustentabilidade nos dois nossos primeiros programas. No programa de hoje, nós vamos tratar da questão ambiental. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos uma especialista, uma profissional que é especializadíssima no assunto, porque ela escreveu o primeiro livro sobre o tema Meio Ambiente Espacial, ou Meio Ambiente Espacial com enfoque jurídico. Nós estamos falando de Carla Martins, a quem temos o privilégio de ter no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos falar do meio ambiente como um todo. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. E voltamos ao Econegócios com uma pergunta que não quer calar. É possível tratar do meio ambiente de uma forma integrada, de tratá-lo como um todo? Para responder essa questão, nós trouxemos Carla Martins. A nossa convidada de hoje, ela é consultora jurídico-ambiental. Ela é autora do livro Meio Ambiente Espacial com enfoque jurídico, que é o primeiro livro no Brasil que trata da questão. A propósito, Carla Martins acaba de voltar de Roma, onde esteve lançando este outro livro, Juristas do Mundo, do qual ela honrosamente faz parte, sendo convidada pelo Senado italiano para fazer a apresentação dele. Carla Martins, ela também é mestranda em Direito Ambiental, tem especialização em Recursos Naturais e Descontaminação do Solo, Terrestre e Espacial. Possui graduação em Direito, pós-graduação em Gestão Ambiental, Psicopedagogia, diretora da Flama Florestal e Ambiental, e também é membro da Rede Internacional Advocacia de Excelência, da Associação de Juristas da América do Sul, Europa e África, e ainda membro da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. E, recentemente, membro do grupo técnico que segue com o projeto da primeira Lei Geral Espacial Brasileira. Olá, Carla, não é muita coisa para você fazer, não? Olá, Nelson. Primeiro agradeço o convite para participar do seu programa. Espero que você tenha muito sucesso. São muitas coisas a fazer, mas alguém tem que começar. Muito bem. Então, como é que a gente começa conciliando todas essas questões? A espacial, a terrestre, a aquática, enfim. Nosso ponto em comum entre espacial,
terrestre, aquática, marinho, enfim, seja lá qual meio nós estivermos designando, nós temos o ser humano como ponto de partida. É esse ser humano que nós devemos preservar, não somente o meio, mas é toda essa ligação, essa cadeia natural do qual o ser humano está inserido. E por que você escolheu o aspecto espacial? O que te motivou a estudar o assunto e a escrever sobre o tema, inclusive? Sim. O tema espacial, ele é mais do que uma paixão, ele falta legislação e por falta dessas normativas eu acabei me especializando nesse setor espacial ambiental. Aquilo que você designa como meio ambiente espacial, não é isso? Sim, o meio ambiente espacial eu conceituei através de inúmeras pesquisas que eu fiz a partir de 2004 e este meio, por ser um recurso onde há vários planetas, luas, satélites naturais, é um meio ambiente, mas pela localização estar no espaço, eu conceituei como meio ambiente espacial. É um meio que costuma ser agredido também, a exemplo do que a gente faz com os outros? Mais do que as pessoas possam imaginar. Visto isso, são os lixos ou detritos espaciais que hoje circundam ao redor da Terra. Recentemente a NASA, que eu acho que é o instituto, é o órgão que melhor estuda essa questão espacial no planeta. Sim. E ela estimou em mais de 200 mil objetos voadores, é isso mesmo? Correto, é isso. É muita coisa, não é não? É muita 200 coisa. mil objetos sobre nossas cabeças? Exatamente, só que o problema de ter esses 200 mil objetos sobrevoando, circundando ao redor da Terra, seria problemas na comunicação, atingir astronautas, retorno à Terra. Com esse turismo espacial também acaba se tornando um problema, uma preocupação, porque nós vamos colocar vidas humanas lá fora. Então, há projetos hoje para retirada desses detritos do espaço para a Terra, como a China tem projetos, Estados Unidos tem projetos, então acabamos de um problema, de um detrito, de um lixo, gerando novas profissões, outros projetos e novas ideias. De uma maneira simplista, nós podemos dizer que precisamos fazer uma coleta seletiva no espaço também, é isso? Não somente seletiva, mas uma coleta como um todo. Hoje já não se baseia nem mais no seletivo. Passar a rede e puxar mesmo, porque tem muita tranqueira sobre nossas cabeças. Você sabe, Nelson, que há um projeto, que há essa rede desse arrastão. Eu não sei se vamos conseguir trazer os 200 mil objetos, mas há projetos mirabolantes desse tema. Provavelmente algum fabricante de rede com material especial que está sendo desenvolvido. Tem que ser muito forte. Não é simples não, né? Não, não é. Qual é o perigo que a gente tem dos objetos sobrevoando? A força de gravidade da Terra, ela tende a puxar esses objetos? Os objetos tendem a cair no planeta? Tendem, na sua maior parte da vez, quando entra em órbita novamente, se desintegram, mas há aqueles que conseguem essa ultrapassagem e vêm de fato para a Terra. Então, pode haver, já vem caindo há algum tempo, não necessariamente nós estamos percebendo. E mesmo caindo num território, num meio ambiente marinho, não quer dizer que não há problema, porque parte desse material pode estar contaminado, pode estar por radioatividade e contaminar o meio marinho. Era o que eu ia perguntar. O nível de radiação externo ele é diferente do terrestre, Exato. Não é? Então, cair no meio marinho não significa elidir problemas futuros em relação ao ser humano. Não, porque nós também nos utilizamos desse meio para alimentação. Perfeito. E para gerir essa questão toda espacial, não existe uma regulamentação ainda, não existe um marco regulatório no Brasil e no mundo, não é isso? Então, no mundo, nós trabalhamos com tratados internacionais, onde há regras gerais para todos os países membros. No Brasil, a partir de 2013, a SBDA, que é a Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, através do Dr. Monserrat Filho, que é o coordenador, começou a desenvolver o primeiro projeto de leis de atividades espaciais brasileiros, do qual vai ser apresentado agora em abril. Para a gente tentar situar o nosso assinante,
para ele poder compreender bem essa questão espacial e ele não ficar boiando no ar. Quando a gente fala em território marinho, quando a gente fala no mar, existem as milhas marítimas. Então, se estabeleceu, tem uma convenção internacional, 200 milhas marítimas, se eu não me engano, que até um determinado trecho faz parte do território daquele país. Exato. A questão espacial tem essa mesma proporção, tem esse mesmo raciocínio, ou existe uma mensuração diferente? Então, qual é o espaço brasileiro? A gente sabe, o avião está no espaço territorial brasileiro. Tá, isso daí porque ele está sobrevoando o território. Sim. Mas até em que nível? Acima daquilo? Sim, é nosso? Acima daquilo ainda não há uma regulamentação, nem no Brasil, nem em outros países. Ou seja, você pode colocar um satélite chinês, um norte-americano, um francês, que não tem problema, está livre. Isso, você consegue hoje geoestacionar esse satélite em cima do território brasileiro e fazer esse furto de informações, porque não há regulamentação. Sem pedir autorização. Ainda não há regulamentações específicas sobre cada Estado-membro. Do ponto de vista da estratégia, isso não incomoda os militares? Não só os militares, nós como um todo. Imagina você dentro da sua própria residência tendo as suas informações furtadas sem que você saiba. Informações importantes do governo, informações importantes de empresas chaves para determinado país. Então isso fez com que o Brasil ele tomasse algumas decisões no sentido de regulamentar para resguardar a soberania nacional. Recentemente, ou seja, agora no mês de janeiro, você esteve na Itália, a convite do Senado italiano, junto com juristas do mundo inteiro. Exato. Inclusive, foi bem recebida pelo senador Domenico Cilipotti, que fez as vezes da casa, sendo o anfitrião do evento. Durante essa festa, deve ter tido alguns grupos de trabalho, uma discussão, o período que você ficou lá. Em que nível que nós estamos hoje internacionalmente nessa questão espacial? A coisa está crua ainda ou já começou a evoluir? Nelson, já evoluiu bastante com alguns grupos de trabalhos aqui no Brasil. Em relação à Itália, eu estive recentemente para receber uma homenagem do livro que foi escrito. Eu recebi uma diplomação internacional deste assunto e fizemos alguns trabalhos na La Sapienza de Roma, com alguns juristas de outros países, como Portugal, Argentina, que vêm se interessando em fazer esse intercâmbio de informações. E, inclusive, há propostas agora de fazer parcerias ítalo-brasileiras com relação a legislações e meio ambiente, seja ele terrestre ou espacial. Então, pelo que eu entendi, existe um espaço muito grande para ser percorrido ainda, mas nós já demos a partida. Com certeza, já demos a partida. Nós precisamos chamar agora um breve intervalo e voltamos no próximo bloco com mais assunto espacial e vamos falar do meio ambiente como um todo no nosso dia a dia. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado.
Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. Voltamos ao último bloco, trazendo a nossa entrevistada de hoje, Carla Martins, para falar sobre meio ambiente espacial. Aliás, é um assunto que está tomando conta de alguns fóruns especializados, inclusive da própria OAB, não é isso, Carla? Exato, Nelson. Ainda semana passada você esteve, a convite da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo uma palestra sobre meio ambiente espacial, direito espacial. Como é que foi a repercussão dessa sua palestra? A OAB, esse novo ramo de direito, vem despertando curiosidades. E não dá para criar uma nova legislação brasileira sem envolver a Ordem dos Advogados do Brasil. É impossível, porque o corpo de juristas, de profissionais que utilizam essa lei acabam se concentrando na OAB. Então, eles estão querendo levar informações atualizadas para esses profissionais. Até porque você vai precisar de profissionais para suportar essa discussão daqui para frente, não é isso? Exatamente, porque com a implantação da legislação nacional no Brasil, no setor espacial, os profissionais vão ter que se capacitar, especializar nesse novo ramo do direito. E como você saiu na frente de todo mundo, acho que você vai ter bastante trabalho aí pela frente para fazer bastante palestra e escrever novos livros, não é isso? Mais do que isso, eu acho que o meu trabalho é mais de conscientização, de preservação desse meio. Só a aplicabilidade dessa sanção penal, eu acho que não resulta em positividade futura. Então, eu procuro não só levar a legislação, mas essa aplicação consciente. Só para a gente contextualizar, remetendo ao início do programa, quando a gente falou tratar do meio ambiente como um todo, discutir no seu dia a dia, claro. Enfim, nós estamos com foco no meio ambiente espacial, que é um assunto extremamente interessante, é um assunto moderno, novo e que precisa ser debatido, e nós vamos voltar a fazê-lo outras vezes, tantas quantas tivermos oportunidade para isso. Agora, é importante a gente também dizer o que é o meio ambiente como um todo. Então, vamos começar pelos pecadinhos e a virtude das pessoas, das empresas e dos governos. O que as pessoas costumam fazer de errado em relação ao meio ambiente e quais são as suas virtudes hoje? Nelson, primeiro que falar de meio ambiente é algo muito difícil para mim. O ambiente, ele é como um todo, ele é uma cadeia natural. Então, não há como separar meio ambiente terrestre, meio ambiente espacial, meio ambiente marinho e ser humano e outros meios. Porque nós somos uma cadeia. Quando quebra um elo, automaticamente há um desequilíbrio natural. Então, as pessoas, eu acho que pecam muito em fazer essa separação, seja ela na prática ou psicológica. Esse é o primeiro pecado, então. É o primeiro pecado. Você tratar o meio ambiente numa forma, isolada. Eu diria, muito reducionista. Exato. Quer dizer, ele não começa e não termina só na reciclagem, ou só na poluição do ar, ou só no trato da água. Ele começa e termina no próprio indivíduo. Esse é o pecadinho das pessoas. Vamos falar das organizações. O que empresas, sindicatos, entidades de terceiro setor estão negligenciando e no que elas estão acertando? Eu acho que muitas empresas erram quando elas negligenciam a aplicabilidade da lei de fato ou tentam burlar essa legislação para interesses pessoais e financeiros, achando que pode ter maiores ganhos, quando na verdade eles estão degradando um meio necessário para eles mesmos. Tem gente que não leva a sério isso daí ainda, é isso que você está me dizendo? Tem muita gente que não leva a sério, mas que já começaram a sentir os resultados negativos dessa negligência técnica e legal. Falta legislação ou falta fiscalização? Tem legislação e tem uma precariedade na fiscalização. Não é que falta fiscalização. Fiscalização tem, é que
algumas fiscalizações ainda deixam brechas, deixam algumas lacunas na sua aplicabilidade de fato. Você entende que se a legislação fosse um pouco mais apertada, as empresas, as instituições de uma maneira geral, elas olhariam o meio ambiente com mais cuidado? Nelson, eu não acredito em legislações mais severas, mas em ser humanos mais conscientes. Quer dizer, você tem que voltar para a base. Ela existe. O ser humano é que tem que aprender a aplicar de forma coerente essa legislação, essas normas que ela já tem no Código Florestal, Código Penal, Código Civil, enfim, não é criar mais legislações, criar mais empecilhos, mas criar ser humanos mais conscientes mesmo, que queiram preservar mais, ou seja, que tenham um olhar diferenciado para o meio ambiente. O que está faltando é vergonha na cara, não é legislação, legislação tem bastante. Tem. Agora vamos para o último. No setor terrestre, vamos deixar bem. O espacial ainda falta regulamentações específicas. Ok, isso tá claro. A questão de governos, vamos falar de prefeitura, governo de estado e federal. Aonde que os governos estão falhando relativamente à questão ambientais e onde eles acertam? O governo, ele faz muitas campanhas ambientais, eles têm muitos estudos, eles fiscalizações, eles aplicam a legislação. Falar de governo é falar de pessoa. Nós voltamos sempre ao ponto de partida, porque nós colocamos o ser humano lá, que intitulamos como governo, independente da sua funcionalidade, e essa pessoa é um ser humano tanto quanto. Então, cobrar somente do governo é a mesma coisa que estar cobrando de nós mesmos. O governo, ele acerta muito com campanhas regionais, com incentivos, com educações ambientais. E eu acredito que ele falha muito na morosidade que esses licenciamentos acontecem, propiciando que o interessado, as empresas, vão pelos caminhos mais escusos, mais corruptos, mais negativos do processo como um todo. Quer dizer, quanto mais demora, mais brecha tem. Exato. Se existir uma sincronia maior agilidade nos estudos, nas autorizações não vai ou negativas haver ambientais, necessidade de ir por caminhos outros que não legal. Você chamou muito a atenção por uma questão que eu acho que é crucial. Educação ambiental, sim. A conscientização. A conscientização deve passar por um processo de educação ambiental. Exato. Que começa desde muito cedo. E como é que a gente pode fazer isso? Você começa em casa, você começa na sociedade como um todo, associações amigos de bairro, clube de serviços, você começa na escola, você precisa de programas, você deixa a coisa solta. O que você considera como o ideal para a gente ir criando e fortalecendo e sustentando essa discussão? Nelson, eu tenho feito muito trabalho de gestão funcional de educadores para que eles façam diariamente com os pequenininhos essa educação ambiental. Você está criando e multiplicando agentes ambientais, seria isso? Exatamente. No aspecto da conscientização. Para que isso vire uma cultura e que essa cultura passe de geração para geração. Só assim nós vamos considerar uma transformação de fato, um resultado futuro. E quem é que pode se capacitar a ser um educador ambiental? Qualquer pessoa? Precisa ter algum nível de especialização? Quais são os critérios? Qualquer pessoa que queira se autopreservar, que queira se autoequilibrar humanamente. Em relação à funcionabilidade, eu tenho feito isso nos colégios e nas empresas que trabalham com empreendimentos. E você acha que a resposta que eles dão é positiva, atende à sua expectativa, ou você entende que ainda falta trilhar um caminho um pouco maior? Nelson, quando eu faço esse trabalho, ele não é feito em uma aula, uma palestra, ele é feito num projeto
de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos dentro de colégios públicos, privados, com empresas, através de compromissos ambientais que são obrigatórios para o interessado. Então, eu peguei essa contrapartida que é legal e juntei com o público, que é a obrigação deles fazerem essa fusão dentro de áreas públicas. Então, eu uni o projeto ambiental com as obrigações ambientais dos plantios e transformei isso num projeto a longo prazo. Que é uma experiência rica, eu imagino, né? É uma experiência rica, não muito divulgada ainda, mas que tem gerado os ganhos positivos, porque ganha os colégios, as áreas ambientais, sem custos para as prefeituras, cumprindo legalmente os TACs, os TCRAs dos interessados. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meio ambiente espacial, ele pode acessar que sites? O www.meioambientespacial.com.br. Então, meioambientespacial tudo junto, .com.br. Bem facinho de saber, não é? Muito fácil. Você também tem uma consultoria que fala sobre educação ambiental, você pode ministrar curso e desenvolvimento de projetos. Isso, através da Flama Florestal e Ambiental. Flama Florestal e Ambiental. Exato. Ok. Nós tratamos, ou pelo menos começamos a discutir a questão de como tratar, como levar à frente a discussão do meio ambiente como um todo, porque afinal de contas todos nós estamos inseridos nele, né? Com certeza. E precisamos ser cada vez mais sustentáveis. Com certeza. E sustentabilidade é o foco do nosso programa. Obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado pelo prestígio da sua audiência e marque na sua agenda, porque terça-feira tem mais Econegócios. Até lá.